pelo fato, ultimamente, nós estávamos sem tempo e hoje o que nós temos é mais tempo de sobra, né? Que nós possamos aproveitar esse tempo para ser um tempo produtivo, né? Justamente porque às vezes a gente acaba esquecendo de se permitir que as disciplinas da vida continuem, né? E aproveite esse tempo para dar uma organizada, não só na casa, né? Mas também dar uma organizada na vida, né? Onde você é convidado a resolver algumas questões que muitas vezes, por conta da pressa, você acaba não levando em consideração a importância disso. Então, que você possa tornar esse tempo um tempo produtivo, onde você possa investir na sua espiritualidade, investir na comunhão com Deus, nesse comprometimento com o Senhor, tá bom? Então, nesse momento e todo esse tempo que você tiver, você possa desenvolver isso, para que você possa crescer na graça e no conhecimento desse Jesus ao qual nós servimos. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça aí onde você está. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus possa estar conosco nesse momento de culto, para que Ele possa falar conosco através da sua palavra em todo momento de culto. Baixe sua cabeça, fale com o Senhor, abra o seu coração. Eu acho que esse é um momento muito propício para isso. Às vezes nós fazemos alguns tipos de orações para Deus em que onde nós queremos ocultar de Deus algumas coisas que Ele já sabe, mas se faz necessário com que nós possamos abrir a nossa boca e dizer para Ele aquilo que nos inquieta e aquilo que muitas vezes tira a nossa paz. E uma das coisas que mais Deus quer ouvir de nós é aquilo que de fato acontece conosco, né? Então, nesse momento, ore a Deus e fale com o Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai amado, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, por esse domingo. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos passando por um tempo que aparentemente é estranho, porque muitas vezes nós procuramos respostas para poder entender o que estamos vivendo, mas não a temos. Talvez, ó Pai, porque seja um momento de não querer requerer nenhum tipo de resposta, mas depositar nossa confiança naquilo que o Senhor está fazendo, porque temos a consciência que tudo que tu fazes é bom, e sabemos que tudo que tu fazes tem um propósito que está acima da nossa capacidade de compreender. Por isso que diante de situações como essa, Senhor, o que nos compete a fazer é confiar no Senhor, confiar naquilo que tu fazes, confiar na tua vontade, como eu já disse, que é boa, perfeita e agradável. É confiar, Senhor, a ponto de saber que, por mais que não entendamos o nosso momento, o momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor tem reservado coisas boas para nós em relação a tudo isso. Nós sabemos que tudo isso vai passar, é um tempo, é um momento, e que nós não devemos, ó Deus, nos inclinar a isso como isso fosse durar uma eternidade. Nós sabemos que todas essas coisas estão acontecendo porque tem um propósito, e nós, ó Deus, com certeza, quando acabar tudo isso, entenderemos o porquê de tudo isso. Mas o que queremos nessa noite, Senhor, é que o Senhor venha acalmar o nosso coração, acalentar o nosso coração, fortalecê-lo a cada dia, para que a gente não venha, ó Deus, desfalecer na fé que depositamos no Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa Deus, Igreja Batista em Jardim Três Marias. Obrigado pela vida do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque eu estou percebendo no teu povo essa vontade, esse desejo, ó Deus, de que esse momento acabe logo, para que possamos desfrutar dos momentos juntos. Senhor, que nós, ó Deus, possamos, como nós falamos no início aqui, aproveitar o máximo nesse tempo, ó Deus, para rever algumas questões internas, principalmente aquelas questões que muitas vezes nos impedem de ter um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor. Nos ensina, ó Deus, a viver, ó Deus, para o Senhor e no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Que a nossa vida seja, ó Deus, a cada dia consagrada ao Senhor. Para que onde quer que nós estejamos, ó Pai, como o apóstolo Paulo falou, nós possamos exalar o bom perfume de Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai, o desejo do nosso coração. Ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, fruto de tudo isso. Porque sabemos, ó Pai, que tudo isso tem sido didático, tem sido uma forma de aprendermos muita coisa, principalmente dentro do contexto
contexto de silêncio. Às vezes, ó Deus, o silêncio se faz necessário, porque é um momento onde olhamos para nós mesmos e percebemos, ó Deus, o quanto precisamos melhorar e mudar em alguns aspectos. Por isso que nós te pedimos, Pai amado, dirige as nossas vidas, dirige o nosso caminhar. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor nos fortaleça individualmente e nos fortaleça como igreja de Jesus Cristo. Porque sabemos, ó Deus, que por mais que o inferno intente, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é poderosa e nós fazemos parte desse rebanho. E nós cremos, ó Deus, cremos no Senhor. A nossa confiança está em Ti e jamais, ó Deus, será desviada, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que responde às nossas orações. Por isso, nessa noite, a nossa vida no altar do Senhor, para que o Senhor possa dirigir os nossos passos a cada dia. Pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Eu gosto muito desse cântico e acredito que você também, que é um cântico muito propício, principalmente na parte do seu coro, que é um pedido nosso para com Deus. Deus venha nos abençoar. Deus esteja conosco. Deus jamais se ausente de nós, porque sabemos que a mão bondosa e poderosa do Senhor sempre estará conosco. Vamos cantar então? É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Glória a Deus. Por mais que nós estejamos aí separados fisicamente, mas temos a convicção e a certeza que estamos ligados pelo mesmo Espírito, ligados pela mesma fé e ligados pelo mesmo amor. Sabemos que nada pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que também nada pode nos separar como o corpo de Cristo ao qual nós somos. Estamos ligados um no outro, fazemos parte um da vida do outro. Nós sabemos que dependemos de Deus, mas também dependemos um do outro. Por isso que nós precisamos, de alguma maneira, ser suporte um para a vida do outro. Que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente e leve em consideração isso. Nós precisamos de Deus, mas precisamos também um do outro. E é isso que precisamos fazer, tornar possível, né, enquanto estivermos juntos ou estivermos à distância, que isso possa ser verdade. Ligados pelo mesmo Espírito, ligados pela mesma fé e ligados pelo mesmo amor. Sabemos o tempo que nós estamos vivendo, por conta de muitas pessoas terem sido alcançadas por esse vírus. Muitas pessoas têm pedido oração por cura, né? Nós vimos agora recentemente o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, o pastor Sócrates, que está entubado, necessitando das nossas orações. E nós sabemos que o Senhor é a cura, né? Nós sabemos que Ele pode fazer milagres porque Ele é Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que Ele fala muito sobre isso. E nesse momento que você estiver cantando, faça dessa canção a sua oração, dizendo: creio, Senhor, que Tu és a cura. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga, confio, confio. Confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que não mudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escuta, escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para
o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Querido Jesus, querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite agradável que o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua presença, Senhor. Nós te louvamos, te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, e temos a certeza que não há nada impossível ao Senhor. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Por isso que nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, que todo e qualquer sentimento estranho, contrário a Deus, venha a ser eliminado da nossa vida e do nosso coração, porque o nosso desejo, ó Deus, está firme com o Senhor, está, ó Deus, com a nossa fé alicerçada em Ti. Por isso que nós te pedimos, Pai amado, conduza a nossa vida, o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, passar por esse momento, ó Deus, permitindo com que a tribulação alcance o nosso coração, mas que a paz, todo entendimento, ó Deus, venha reinar no nosso coração. Esse é o desejo, ó Deus, que nós temos para essa noite e para o resto das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, com a vida dos meus irmãos nessa noite, ó Deus, que estão de alguma maneira sendo abençoados por essas canções, por esse momento de culto, como eu estou sendo também. Ó Deus, esteja com a vida deles, com a necessidade de cada um deles. Não sabemos, ó Deus, a necessidade que cada um tem apresentado diante do Senhor, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem escutado e ouvido cada uma delas, porque a Tua palavra diz que os seus ouvidos não estão tapados para nos poder ouvir e nem as suas mãos atrofiadas para não poder nos socorrer. Por isso que nós sabemos, ó Deus, no Teu socorro, sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem, ó Deus, fortalecido os nossos pés, fortalecido o nosso coração e a nossa mente. Direciona os nossos passos a cada dia, Pai, pois é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos, que nós agradecemos por esse momento agradável que estamos tendo contigo nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu vou passar a palavra agora para a Silvana, ela vai ler um texto da palavra também, e depois eu vou passar a oportunidade para a Sara, que ela vai cantar um hino também. Tá bom, Silvana? A paz, irmãos. Eu vou estar lendo 2 versículos e vou trazer uma palavrinha bem breve, tá? Não é a pregação, tá bom? Em Filipenses 4:6, bem conhecido. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Isso eu acredito que é o que mais temos feito nesse tempo, onde todo mundo sabe que andar ansioso não vai adiantar nada, porque a própria palavra nos diz
que devemos ter confiança no Senhor e aguardar nele. Tem um outro versículo, que é Hebreus 4:16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como eu já falei, graças a Deus, né, nós temos buscado fazer isso. Mas o que nós mais temos visto são pessoas passando por situações onde estão ansiosos, onde tem até crise de ansiedade, medos, pânico. E nós, como cristãos, graças ao Senhor, temos buscado viver essa palavra, né? Em Mateus 7:24-27, nós sabemos que ele fala sobre aquele homem que é comparado com aquele homem prudente ou... Aliás, desculpa, gente, eu preciso abrir lá. O insensato, né, e o prudente, que é comparado com aquele que edificou sua casa na areia, imprudente. E porque no meio da tempestade, no meio dos ventos, as águas derrubaram aquela casa. Então eu creio que quando nós estamos fazendo conforme a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra, estamos colocando em prática, então assim nós somos considerados como aqueles que são os prudentes, que edificam a sua casa na rocha, e que vem a chuva, vem a tempestade, né, o vento, e não a derruba. Confiados nesse Jesus, né, onde nós vamos ler também no texto de 1 Coríntios 3:11, vai dizer o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então esse é o nosso alicerce, que é Jesus Cristo. Que nós possamos colocar toda a nossa confiança nele, nos manter fiéis, e tudo que nós construímos nesse alicerce, nós possamos ter êxito, porque nós vamos ser aprovados por esse, que conhece, sonda os nossos corações. Que nós possamos estar sempre confiados nesse Jesus, não em nós mesmos, não no homem, não em bens, mas naquele que é o nosso Deus, aquele que lá em Salmos 27 vai dizer que nós não devemos confiar em carros, em cavalos, mas no Deus. Essa é a palavra que eu senti no coração de estar falando. Que o Senhor possa nos abençoar, possamos continuar confiados nesse Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, nossos familiares, nossos vizinhos. Que possamos continuar com essa fé nesse Deus, intercedendo uns pelos outros. Amém? Paz, irmãos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, amor, desculpa e faz
meu canto escutar e fazes cair as barreiras em mim, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meus reinos desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou você. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que estou você. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, meus irmãos. Não existe coisa melhor do que cantar sobre a fidelidade de Deus. Nós sabemos que Deus é fiel, né? A palavra dele diz que fiel é Deus, e isso faz parte de sua natureza. Isso é impossível não existir por parte de Deus fidelidade em relação ao seu povo, né? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, como diz as Escrituras, né? Então, nós temos essa certeza, essa confiança de que Deus está conosco em todo momento da nossa vida. Então, fique em paz, fique na paz do Senhor, porque sabemos que, por mais que o dia se apresentem como dias maus, nós jamais deixaremos de crer no Senhor. Mesmo quando eu digo, né, sempre na igreja, quando tudo parece estranho ao nosso redor, né, a única coisa que nós devemos fazer é aquilo que o salmista nos orienta, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então que jamais algo tire a atenção dos seus olhares, né? Onde seus olhares precisam de fato estar voltados para o Senhor. Nós sabemos que em situações como essa, muitas coisas querem furtar, né, a nossa visão. E nós sabemos que nós precisamos estar com os nossos olhares no Senhor sempre. E é por isso que eu quero dividir com você nessa noite, meu irmão, a palavra de Deus. E eu quero falar com você a respeito de algo que precisa estar dentro do nosso coração. É que sempre somos agraciados pelo conforto divino. Isso sem dúvida. Se você tinha alguma dúvida em relação a isso, que essa dúvida seja dissipada nessa noite, porque nós temos o conforto divino, o conforto do nosso Senhor. Por isso que talvez nós não entramos em pânico ou não permitimos com que esse terrorismo todo nos alcance. Por quê? Porque assim como o apóstolo Paulo disse, nós ousamos dizer, nós sabemos em quem nós cremos e nós sabemos em quem nós confiamos. Por isso que eu quero dividir um texto da palavra de Deus com você, que se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. São dois versículos só. Vamos conversar a respeito disso nessa noite, refletir a respeito do conforto que Deus nos dá em todo momento da nossa vida, né? O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Texto autoexplicativo até, mas faz necessário a gente refletir e conversar um pouco a respeito dele. Quem na vida nunca se sentiu desejoso ou necessitado de conforto? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando justamente sobre isso. Nesses tempos de isolamento, nesse quarentena, quanta falta faz um contato físico, quanta falta faz um abraço, quanta falta faz essa relação de proximidade. Eu quero falar que nos fortalece uma palavra que de alguma maneira nos sustenta ou nos coloca de pé. Acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos assim necessitados de conforto, né? Esse texto é um texto extremamente especial, né, de alguém e que tem toda a autoridade e propriedade, logicamente depois do nosso Senhor Jesus Cristo, para falar sobre sofrimento e falar também sobre conforto, né? Pois o Paulo, ao qual o qual escreveu essa carta à igreja de Corinto, conhecido como o apóstolo dos gentios, sofreu e sofreu muito. E é interessante que essa fala do apóstolo Paulo, quando ele diz ele que nos conforta, não é uma fala isolada, mas é uma fala que vem carregada também com experiências desse Deus que se tornou conforto para a vida dele sempre, em todo momento da nossa vida. Porque se existe um camarada que sofreu nas Escrituras Sagradas justamente para tornar possível o alcance do Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Porque quando a gente recorre ao livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali inúmeras vezes quanto Paulo sofreu por conta do Evangelho de Jesus Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus. Paulo, no capítulo 14 mesmo de Atos, vai dizer lá que Paulo foi apedrejado quase até a morte. No capítulo 16, vai dizer que na Macedônia, Paulo foi açoitado, preso e amarrado com os seus pés a um tronco. No capítulo 17, o apóstolo Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica pelo fato de ter pregado e anunciado o Evangelho de Jesus Cristo ao povo de Bereia. No capítulo 27, em especial, Paulo foi preso e enviado a Roma, e nesse trajeto também ele sofreu um naufrágio em Mileto. Imagine você estando dentro de uma embarcação, sofrendo um naufrágio, e com certeza, como eu falei na quarta-feira, diante de situações como essa, quando como nós reagimos diante de situações como essa, é justamente o que revela o que está dentro do nosso coração. Não acredito que o apóstolo Paulo não deva ter se ser alcançado pelo medo. De alguma maneira o medo o alcançou. Porque o pânico deve ter sido geral naquele lugar, né? E no capítulo 28 vai dizer que na ilha de Malta, o próprio apóstolo Paulo é picado por uma cobra venenosa, né? E sai dali totalmente ileso. Então, por isso, Paulo não faz tal afirmação por um acaso. Sua fala vem, como eu disse no início, acompanhada de experiências profundas com esse Deus de toda a graça, com esse Deus de toda a misericórdia, com esse Deus de toda a consolação e com esse Deus de todo o conforto. Logo, Paulo, ele sabia muito bem o que está falando quando exalta a Deus, sendo ele o Pai de misericórdias e os Deus de toda a consolação. Esse é o Deus ao qual nós servimos, irmão. Não é só o Deus de Paulo, não é só o Deus de Pedro, não é só o Deus de João, mas é o nosso Deus também, o Deus ao qual nós servimos, e com certeza nós podemos afirmar, como eu falei no início, é o que esse texto sugere, e sempre somos agraciados pelo conforto divino, independente da condição em que nós estejamos. Mas por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 20,
no versículo 24, em específico, ele vai dizer: mas em nada tenho a minha preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, meu irmão, em específico, esse texto nos traz algumas orientações sobre esse conforto divino, no qual nós somos agraciados diariamente. Diariamente nós somos confortados por Deus. E esse texto nos orienta aqui que o conforto de Deus em nossa vida, ele é um conforto. Esse texto nos orienta que o conforto de Deus em nossa vida, ele é um conforto ativo. O texto diz que é um Deus que nos conforta. Não é um Deus que vai nos confortar, ou simplesmente que nos confortou. Por isso, quando eu disse no início aqui, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que nos confortou no passado, diante das tribulações que de alguma maneira nos alcançou, ele é o mesmo Deus também que nos alcança nas tribulações que estão diante de nós hoje. E se formos buscar compreender à luz das Escrituras o significado de tribulação, significa justamente uma pressão que sofremos de cima para baixo, como se estivesse sendo esmagado. E às vezes é justamente isso que acontece. Diante de situações onde somos de alguma maneira pressionados, tanto de um lado quanto do outro, nós não devemos nos desesperar, porque temos diante de Deus esse conforto que é um conforto ativo, que é um conforto que está sempre diante de nós. No momento que surgem ou aparecem as tribulações, as aflições ou as opressões, automaticamente, meus irmãos, temos um Senhor para suportar de forma vitoriosa todas as tribulações que de alguma maneira nos alcançam. Logo, meus irmãos, o conforto do Senhor não é uma promessa para depois que surgem as tribulações, mas no momento que surgem, já temos de forma ativa e ativada dentro de nós o conforto divino. Eu não sei que de certa forma tem mexido com o teu coração, com a tua mente, trazendo desconforto, trazendo falta de paz, ou talvez trazendo alguma tipo de preocupação, o que será e o que vai acontecer no dia de amanhã. A própria palavra de Deus diz que o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Nós precisamos fazer do nosso dia o dia de hoje. Né? O ontem já foi, o amanhã, na verdade, não é uma realidade do dia, mas hoje sim. Então nós temos o conforto de Deus para a nossa vida ativado, sim, para o dia de hoje. O texto também nos orienta, meus irmãos, que esse texto nos orienta que o conforto de Deus em nossa vida, ele é um conforto que se estende. É um conforto extensivo. Por quê? Porque não é só por ou para um momento, ou ocasião ou tempo. Não é só para um aspecto das tribulações. O texto diz que é para toda e qualquer tribulação que nos alcance, que podemos caracterizar como essa pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo. Isso está virando um desconforto muito grande para todos nós. Isso, de certa forma, se caracteriza como uma tribulação. As incertezas podem gerar tribulação no nosso coração. Isso também mostra o quê? O quão frágil nós somos. Mas uma coisa que nós devemos ter consciência ao enfatizar sempre é que esse texto nos mostra que sempre somos agraciados pelo conforto de Deus. Então não tema o amanhã, porque o amanhã não nos pertence, mas o amanhã pertence ao Senhor, né? Então não traga os problemas de amanhã para os dias de hoje, mas tenha consciência que, se permanecerem amanhã, o Senhor terá conforto para nos sustentar também nos dias de amanhã. E o texto também nos orienta que o conforto de Deus na nossa vida, ele é objetivo. Tem um propósito com tudo isso.
né? Não é simplesmente um fim em si mesmo. Por isso que o próprio texto diz, o apóstolo Paulo diz, que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós somos fortalecidos a ponto de consolar aqueles que precisam também dessa consolação e desse conforto que nós temos. Porque sendo agraciados por Deus, que é a fonte inesgotável, porque o próprio texto mesmo diz que ele é o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda consolação. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele é a fonte inesgotável de todo o conforto que nós precisamos para a nossa vida. Porque ele é Pai, ele é presente. Como sempre digo na nossa igreja, ele é um Deus que não se ausenta. Ele sempre estará conosco. E usando as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós não devemos temer diante das tribulações que muitas vezes nos alcançam. E diante dessas inevitáveis, às vezes a gente não percebe, mas elas vão acontecer hora ou outra, como estamos vivendo esse momento de tribulação. Não esqueça, irmãos, diante dessas inevitáveis tribulações, não esqueça que Deus, ele de fato é a fonte inesgotável de misericórdia e consolação. É Deus que nos conforta, é Deus que nos anima. No mundo temos problemas. Em Cristo, meus irmãos, nós sempre teremos paz. Sabemos que as tribulações não são fáceis. Percebemos que são através delas que Deus sempre estará moldando o nosso caráter. Então nós temos motivo, sim, para ser gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós. E eu queria deixar aqui pelo menos mais 2 pontos interessantes que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero dividir com você. O conforto de Deus não é parcial, nunca vai ser parcial. Ele é pleno, ele é poderoso para nos fortalecer e para nos ensinar a lidar com todas as tribulações que possivelmente nos alcance. Como disse, o conforto também não é um fim em si mesmo. O conforto de Deus não é limitado. Não podemos olhar para o conforto de Deus como algo limitado. Ele é amplo, ele é extensivo, como eu falei, para confortar-nos, também confortarmos aqueles que possivelmente possam ser alcançados pelas mesmas tribulações. Sabemos que elas nos alcançam, sabemos que alcançam as pessoas que estão em nosso entorno. Então, além de sermos alvo dessa consolação, alvo dessa misericórdia, nós precisamos e devemos ser canal de Deus para que essa consolação, conforto e essas misericórdias também alcance o coração daquelas pessoas que estão vivendo dentro do contexto de aflição. Talvez nesse momento veio à sua mente o nome de alguém que pode ser instrumento de Deus nessa noite para trazer conforto, consolo ao coração daqueles que também estão necessitados nessa noite, que estão vivendo mesmo, ou talvez os mesmos contextos de perseguição, de tribulações que nós estamos vivendo. Logo então, irmãos, nós somos fortalecidos também para fortalecer. Nós somos consolados também para consolar. Nós somos providos para prover. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos aliviados para aliviar. Seja você um canal de consolação para a vida daqueles que estão vivendo dentro de um contexto de aflição também. E tenha consciência que diante de todas as tribulações, como o texto diz, nós sempre teremos o conforto divino sobre nós. O que é que tem trazido algum tipo de desconforto para hoje? O que é que tem inquietado a sua alma? O que tem feito com que isso se transforme em tribulação? Diante dessas tribulações, Deus sempre tem uma resposta para te dar. Concentre-se nisso. Permita com que, dentro desses momentos, você possa estar sempre linkado com Deus, para que você possa entender o significado desse conforto divino ao qual somos agraciados diariamente.
Irmãos, eu espero que essa reflexão de alguns minutos aí possa ter tocado na sua alma, no seu coração, e tenha feito você refletir que você não serve a um Deus qualquer, mas serve a um Deus que não só criou, mas que sustenta e governa todas as coisas, e que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nada controle de Deus. Esse Deus ao qual você serve, esse Deus ao qual você chama de Pai. Que Deus te abençoe e te guarde, né? E que você possa se sentir alcançado por essa palavra, trazendo de fato esse conforto que talvez você não estivesse se dando conta da existência do mesmo, e o quanto ele é benéfico e te alcança diariamente. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento e orasse ao Senhor, falasse com Ele e dividisse com Ele tudo aquilo que inquieta o seu coração, para que você possa desfrutar desse conforto. Tem uma música antiga que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, mas olho o seu amor. Então nós somos e devemos ter eterna gratidão por esse Deus, que em momento algum deixou faltar o seu conforto sobre nós. Então, creia, confie e deposite nele toda a sua confiança, porque ele tem cuidado de você. E se qualquer ansiedade vier perturbar o seu ser, lance sobre ele toda a ansiedade, porque é ele que tem cuidado de você. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te somos gratos, Pai, por essa noite agradável que estamos aqui na tua presença. Obrigado, Deus, pelo culto dessa noite, que com certeza, ó Deus, chegou, ó Deus, ao Senhor, e sempre chegará, porque o culto não é para nós, mas é para o Senhor. E nós queremos mostrar a cada dia, ó Deus, nesse ambiente, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Gratidão essa, ó Deus, que vem do fundo do nosso coração. Porque, ó Deus, se existe momentos para ser grato, o momento é sempre. E a tua palavra diz, ó Deus, que em tudo nós devemos ser gratos. Nos momentos adversos da nossa vida. Por mais, ó Deus, que não compreendamos, ó Deus, nós continuamos no Senhor. E continuaremos, ó Deus, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Para o nosso bem. Por isso que nós te pedimos, Pai, todas as vezes que nos sentimos inquietos, nós possamos falar contigo e ter a certeza, ó Pai, que o teu conforto, ele é ativo, ele está presente na nossa vida. Ó Deus, ele é extensivo porque ele é amplo. Ó Deus, ele é para todas e quaisquer tribulações que nos alcançarem. Ó Deus, ele não é um fim em si mesmo, porque sabemos, ó Deus, que fomos confortados e consolados, para confortar e consolar os aflitos que estão necessitando desse consolo nessa noite. Obrigado, Pai amado, mais uma vez, no nome santo e poderoso de Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que você possa ter um resto de domingo abençoado na presença do Senhor. E nós retornaremos na quarta-feira com o nosso culto de oração. Que a paz seja contigo. Amém? Deus abençoe.